Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiverem assistindo. Eu não pude estar presente, então estou deixando gravado aqui o meu seminário. Eu vou falar sobre as diatomáceas, especificamente uma delas, a Pseudonítia brasiliana, que foi considerada uma diatomácea oportunista. Ela foi catalogada recentemente, no ano de 98, na costa do estado do Rio de Janeiro, e as mesmas amostras que fizeram foram utilizadas para essa catalogação, desculpa, dessa nova espécie também foram utilizadas para este estudo. Então essa aqui é uma imagem da Pseudonychia brasiliana, aqui ela inteira, uma valva, e estes são os envolvidos na produção desse estudo. Então, no ano de 1998, essa diatomácea ela foi encontrada dominando a comunidade fitoplantônica em dois locais contrastantes. Um era o que a Baía de Imboacica, a Lagoa de Imboacica, que é uma lagoa pequena, e a outra é a Baía de Sepetiba. A Lagoa de Imboacica fica no município de Macaé, e essa é a Baía de Sepetiba, que fica aqui, ó, nessa imagenzinha, e aqui está ampliado. Toda essa baía tem 300 e alguns quilômetros quadrados, é bastante grande, e ela é separada do mar apenas por essa pequena aqui, ó, estreita faixa de areia, que é a Restinga de Marambaia. Aí, como eu falei, a Baía de Sepetiba possui 305 quilômetros quadrados. Para se ter uma noção, a ilha de Florianópolis tem cerca de 400. A entrada de água doce principal vem de leste, né? Pelos rios Guarda, Guandu e Itaguaí, e mais o canal de São Francisco. Contudo, essas águas são bastante contaminadas por metais pesados e resíduos domésticos. No mês de fevereiro de 98, foi identificada uma mancha verde brilhante com aproximadamente 10 quilômetros de comprimento na Bahia, e ela se distribui ao longo desse gradiente aqui, ó, que essa seca indica. Durante 15 dias, ela rumou em direção ao interior da Bahia, sendo que lá a circulação ela é principalmente determinada por correntes de vento ou marés. Já no 18º dia, essa mancha ela acabou mudando a aparência dela para uma cor acastanhada, listras de cores acastanhadas. No 20º dia já não era mais possível identificar ela de forma visual. Na área da mancha, desculpa aqui está errado, a salinidade ficou constatada que é bem menor. Bem menor não, ficou bem evidenciado que a salinidade é menor. E a temperatura era elevada tanto dentro quanto fora da mancha. Essa imagem que eu coloquei ali de fundo é só para ilustrar a floração de microalgas. Então, dentro da mancha, a densidade celular era bastante alta, fora também. Só que dentro dela é 5 vezes maior. No caso, era alta em todas elas, né, considerado alta, só que dentro dela 5 vezes maior. A mancha ficou caracterizada por maior clorofila A, bem como um maior fósforo total e oxigênio dissolvido. Um nível menor de amônia, e o fitoplâncton em ambos os locais da amostragem foi dominado por uma Rhaphidophita, a Chatonella sp, que de cara foi associada à cor verde brilhante na época descrita pelos pescadores. A segunda espécie mais abundante foi a Pseudonychia brasiliana, a de Itacuja, né, objeto desse seminário, que compreendeu 85% do microfitoplâncton da mancha. E o local de amostragem fora da mancha teve 72%. Então dá para ver que é bastante. Já quanto à Lagoa de Imboacica, aqui é uma imagem dela, ela é um sistema costeiro de pequeno porte, são apenas 3,3 km², é raso, tem uma profundidade média de 1,10 km
e fica localizado na região norte do estado, do Rio de Janeiro, como eu falei, no município de Macaé. E de tempos em tempos abre-se uma barra que geralmente fica aberta entre 15 e 30 dias. É aberto de forma forçada essa barra para evitar a inundação das comunidades aqui. E foi realizado o estudo lá, né? O estudo durou 35 meses. Foi feito de forma quinzenal, de novembro de 96 a maio de 98, e de forma mensal, de junho de 99 a setembro de 2000. As águas lá apresentaram uma ampla faixa de salinidade, indo de 0,5 ponto até 35, e foi considerado um local de meso a hipereutrófico, devido ao aporte de muitos nutrientes e o esgoto doméstico, né? Durante o estudo, essa ligação que é feita da lagoa com o mar, né, para evitar esse transbordo, ela foi feita por 3 vezes. E somente na última abertura, que teve uma duração de 36 dias, foi observada a floração da Pseudonychia brasiliana. Não houve alteração na cor da água, e a sequência de eventos que ocorreram antes, durante e após essa terceira abertura acabou revelando mudança nas assembleias fitoplantônicas, que alternaram de um sistema fresco-oligoalino, nas condições mais salinas, né, e de volta para um sistema fresco-oligoalino. Ali a gente tem também que, antes de ser feita a abertura da ligação, né, da lagoa com o mar, que acaba alterando os níveis de salinidade, até por isso que ela teve ali uma variação grande. Como eu falei ali, teve essa alternância de sistema fresco-oligalino para condições mais salinas e de volta para o fresco-oligalino. As espécies mais abundantes, então, antes dessa terceira abertura, foram das cianobactérias, uma criptófita e uma clorófita, uma rafidófita e uma diatomácea. Aí tudo algas estudadas ao longo do semestre. Ali, segundo as amostras, tem que 6 dias logo após o fechamento, essa diatomácea ela foi registrada em proporções de florações em 2 estações. Ali são as estações, né, que foram definidas ao longo de toda a lagoa. Então, em 2 dessas estações, ela estava em proporção de florações. E a diatomácea acabou representando em ambos os locais 70% do fitoplâncton, se for considerada a fração do picoplâncton, né? Já quando excetuado o picoplâncton, a Pseudonychia brasiliana compreendia até 90% da comunidade fitoplantônica. Já a tabela aqui nos diz os parâmetros analisados, né? Aqui na Baía de Sepetiba, dentro da mancha, fora da mancha. Na Lagoa de Imboacica, estação 1 e estação 2. E aí a gente tem aqui fitoplâncton, células por litro, total, microfitoplâncton, menor de 20 micrômetros, né? A Pseudonychia, o tanto que foi encontrado, né? Bom, essa tabelinha fala tudo aqui, ó. Temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, clorofila A, amônia e fósforo total. Aqui, ambos os locais, dentro e fora da mancha. Aí as considerações finais que se conclui ali no trabalho, ele termina citando que a alta abundância e dominância dessa diatomácea na Baía de Sepetiba pode ser interpretada como estágios iniciais da sucessão fitoplânctônica da Assembleia Microfitoplânctônica. Já para o evento na Lagoa de Imboacica, especula-se que a salinidade teve um papel fundamental no controle do aumento e diminuição do número de células da diatomácea, né? Como a gente falou antes ali, né? Que a abertura da lagoa, da ligação da lagoa, acaba alterando bastante as características. Então, principalmente a salinidade, né? Aqui o gênero Pseudonychia é essencialmente marinho
e hipotetizou-se que um estoque de sementes dessa diatomácea estava presente ao longo da costa das áreas que foram estudadas por pelo menos durante parte do período do verão de 98, já que essa floração aconteceu em fevereiro de 98, né? Então acredita-se que durante o verão estava presente esse estoque de semente lá nessa área. Aí foi também caracterizado a natureza oportunista, que ficou indicado pela alta abundância e dominância em ambos os ambientes. Então, do gênero Pseudonychia, cerca de 9 espécies podem produzir a neurotoxina, que é o ácido domóico, que pode causar intoxicação conhecida como amnésia por marisco. Apesar disso, ela ainda não está proibida, pois em dois estudos que foram feitos, em um deles, essa espécie acabou não apresentando a produção desse ácido. Então ela ainda não está proibida, mas é bastante preocupante. Como eu falei, essa diatomácea ela foi também catalogada apenas nessa época desse estudo. E aí é de se pensar ali, o estudo chegou à conclusão de que ela pode ser uma espécie criptogênica. O que é criptogênica? É uma espécie que faz parte daquele ambiente, mas que acabou nunca sendo relatada, nunca acabou sendo diferenciada de alguma outra que fosse bem próxima. E aí, devido a essa circunstância, acaba-se por não saber se ela é nativa ou se foi introduzida ali por algum outro mecanismo não natural. E terminando o artigo, essa diatomácea ela não foi mais observada na Lagoa de Emboacica, vez que ela está fechada há mais de 3 anos. E como eu disse antes, é possível que haja um vetor de introdução, um navio com recepção de água de lastro que tenha estado na Baía de Sepetiba, quando na primeira ocorrência, tendo em vista uma espécie dominante oportunista. E um passo para elucidar toda essa controvérsia, se ela seria nativa ou introduzida, seria a biologia molecular, né? Que aí poderia se rastrear a origem da evolução dessa diatomácea e como ela veio parar aqui, ou desde quando ela está aqui. E é isso aí. O artigo é esse aí. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, não sei, acho que pode. Eu acho que meus planos é que esse vídeo esteja no YouTube. Aí deixa aí uma pergunta. Valeu, um abraço.